Let us turn to Joshua 24 again. Vamos abrir outra vez no livro de Josué, capítulo 24. And verse 26. Versículo 26. Then Joshua wrote these words in the book of the law of God. And he took a large stone and set it up there under the oak that was the sanctuary of the Lord. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. So we already have the book of law. Então já temos o livro da lei, It was written by Joshua. Foi- Was written by Moses. foi escrito por Moisés, But when we almost finished at the end of the book of Joshua, mas quando chegamos quase ao fim do livro de Josué, and the story of Joshua is about to end. e a história de Josué está quase chegando ao fim, And then we have this wonderful phrase. então temos essa maravilhosa frase. Joshua wrote these words, Josué escreveu estas palavras, which is the words given in the book of Joshua. que são as palavras dadas no livro de Josué. However, this word in the book of the law of God. No entanto, essas palavras estão no livro da lei de Deus. So in another word, the book of Joshua should be included as a part of the word of God. Em outras palavras, o livro de Josué deveria ser incluído como parte da palavra de Deus. So here, now we understand. E aqui agora entendemos, When Joshua first crossed the Jordan River quando Josué pela primeira vez atravessou o Rio Jordão with his people, com o seu povo, and God once again tried to remind him, Deus uma vez mais tenta lembrá-lo. now you have the book of law with you. Agora tu tens o livro da lei contigo. Not just given to you, remember, it's been written down. Não simplesmente que foi dado, mas também foi escrito. Lembra de que foi escrito. So that's the formation of the written word of God. É assim que a palavra de Deus escrita foi formada. So when you come to the book of Joshua, Então, quando chegamos ao livro de Josué, we know it's a very, very important link. sabemos que é um link muito importante It's supposed to be the continuation of 5 books of Moses, e deve ser a continuação dos 5 livros de Moisés. and it's supposed to open everything which is in the heart of God in the rest of the books in the Old Testament. E deve abrir tudo que está no coração de Deus no restante dos demais livros do Antigo Testamento. So now, with that understanding, Agora, com essa compreensão, we try to go one step toward this book of Joshua. vamos tentar passar uma vez mais por esse livro de Josué. Now, because in order to understand the book of Joshua, we need a continuation. Agora, a fim de entender o livro de Josué, necessitamos uma continuação. So we will do a very quick review. Vamos fazer uma revisão muito rápida, Now, especially in that 5 book of Moses. especialmente nesses 5 livros do Moisés. But by the grace of the Lord, we try to do it as quick as possible. Mas, pela graça do Senhor, tentaremos fazer o mais rápido We possível. have to lay the foundation for this book. Temos que colocar o fundamento para esse livro. Now, of course, everything starts with the first verse of Genesis, Claro, first tudo- chapter. Tudo inicia com o primeiro versículo do primeiro capítulo de In the Gênesis. beginning, God created the heavens and the earth. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Heaven is plural, earth is singular. Os céus é plural, terra singular. Now, very important, this earth definitely refers to our planet. Muito importante saber que essa terra aqui mencionada se refere ao nosso planeta. But then, in the second verse, you find the earth was without form and so on and so forth. Mas então no segundo versículo descobrimos que a terra, porém, estava sem forma e vazia e assim por diante. Heaven and earth refer to the universe. Os céus e a terra se referem ao universo. No doubt, God created the universe means heaven and earth. Sem dúvida, quando dizemos Deus criou o universo, significa céus e terra. However, his eye was upon the earth. No entanto, os olhos de Deus estavam sobre a terra, Even earth is very small, mesmo que a terra é muito very pequena, tiny compared with any other stars. minúscula quando comparada com qualquer outra estrela. Even in our galaxy, you know the solar system and even our planet is only in the place of the edge of the whole thing. Mesmo na nossa galáxia e o sistema solar, sabemos que está na extremidade do sistema. However, earth is in the heart of God. No entanto, a terra está no coração de Deus. Why? Por quê? Because it is our Lord who teaches us to pray. Porque é o nosso Senhor quem nos ensinou a orar. May your will be done on earth
as is in heaven. Seja a tua vontade feita na terra, assim como ela é feita no céu. So earth actually is the place where the will of God will be realized. Então a terra, de fato, é o lugar onde a vontade de Deus vai ser realizada. God, wonderful thing when the will of God is being done in heaven. Então é uma coisa maravilhosa quando a vontade de Deus é feita nos céus. But the God desire is this: one day, His work, His will be done on earth. Mas o desejo de Deus é que um dia a sua obra, a sua vontade seja feita na terra. So the earth is almost like God's spaceship. Então a terra é quase como que a espaçonave de Deus. When NASA send out any spaceship, Quando a NASA enviou uma espaçonave, always with a big mission, sempre com uma missão. they want to do something. Deus quer fazer algo. Either they want to know something about Venice, Ou eles querem saber alguma coisa sobre o planeta Vênus, or they want to know where there any possible to have life in other ou planets. querem investigar se é possível existir vida em outros planetas. But anyway, any spaceship from NASA always with a mission. Mas de qualquer forma, toda nave espacial da NASA sempre tem uma So missão. when God created heaven and earth, Então, quando Deus criou céus e terra, even the universe is so great. mesmo que o universo é tão grande, You know how many stars in the universe. sabes quantas estrelas existem no universo? But immediately come to verse 2, God's heart, his eye immediately turned to the earth. Mas no versículo 2, o coração de Deus, os olhos de Deus voltam imediatamente para He a knows terra. very well. Ele sabe muito Even bem, the earth is small, mesmo que a terra é tão pequena, but somehow through this planet, God's will be done. mas de alguma forma, através desse planeta, a vontade de Deus será So that's realizada. how Lord teaches us how to pray. É assim que o nosso Senhor nos ensina como orar. I still remember when the man first landed in Moon. Ainda me lembro a primeira vez quando o homem colocou os pés na Lua. The next day in New York Times, I find a whole page of commercial. No próximo dia, no jornal Nova York Times, encontrei uma página inteira de uma propaganda. Now there is one phrase there. E ali estava escrito uma frase: It is ugly, é feia, yet it reached there. no entanto, chegou lá. I don't understand. Eu não tinha entendido essa frase. What happened? O que significa Because isso? it is a picture of the spaceship. Pois era uma figura, uma foto daquela nave espacial It is ugly. que é feia, horrível. However, it took people to the moon. Mas, na verdade, levou as pessoas até a Lua. Accomplished the will of human mankind. Realizou a vontade da humanidade. You often appreciate the moon from a distance. Tantas vezes admiramos a Lua, mas de longe. You never set your foot on the moon. Nunca foi possível colocar os pés na Lua. So one day, through that ugly spaceship, Mas um dia, por meio daquela aeronave espacial tão feia, the dream be o realized. sonho se tornou So realidade. it's whole page of commercial. Então, uma página inteira de It's propaganda ugly, however, it take you there. é feia, mas te leva lá. Then I wonder who make that commercial. Então eu me perguntei, quem pagou por essa It is propaganda? not NASA. Não foi a NASA, It is Volkswagen. foi a Volkswagen. You know, at that time, lots of Volkswagen in Brazil everywhere. Então naquela época tinha muitos Volkswagen no Brasil por Now, todas as partes. Volkswagen is very small. Então Volkswagen é muito It's pequenininho, ugly, é horrível, but take you there. mas leva onde você precisa So chegar. you see, brothers and sisters, that's how God created heaven and earth. Meus irmãos estão vendo como que Deus criou os céus e a And terra? then earth become, then the story of the earth. E então temos a história da terra. But again, Mas outra vez, when you come to the chapter 2, quando chegamos no capítulo 2, immediately you find the camera is focused on man. imediatamente percebemos que a câmera está focada no homem. So now you understand. Agora você The entende. universe was created for earth, O universo foi criado para a terra and the earth was created for man. e a terra foi criada para o homem. Now you know that Agora você sabe, man was in the heart of God. o homem estava no coração de Deus. That's the statement given in a book of Job. E essa é a declaração que nós temos no livro de Jó. And David said exactly the same thing. Davi disse exatamente a mesma coisa. When he observed the star and moon and the sun, Quando ele observava as estrelas, o sol, a lua, he asked one e question. ele fez uma pergunta: What is man? que é o homem? Man was so small, so tiny. O homem era tão pequeno, tão minúsculo. However, No entanto, it is in the heart of God. está no coração de Deus. Now in Genesis, Agora no livro de Gênesis, Chapter 1. capítulo 1, talk about this. Talk about the origin of the universe.
fala da origem do universo. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, And as a scientist, como you cientista, should put many pages on the heavens. seria necessário escrever muitas páginas sobre a origem dos Just céus, what astronomers do. o que os astrônomos fazem hoje em dia. Physicists try to find the fundamentals of this universe. Os físicos tentam encontrar os fundamentos desse universo. We are all interested in heavens God had created. Todos estamos interessados nos céus que Deus criou. But on the contrary, Mas ao contrário, from the Word of God, na palavra de Deus, God's eyes was upon human beings. os olhos de Deus estão colocados nos seres humanos. Because only through the creation of man, Porque somente através da criação do homem, then the will of God will be accomplished. então a vontade de Deus será realizada. Now, our question is this. Agora a nossa pergunta é a What seguinte: is the will of God? que é a vontade de Deus? Why God sent out this spaceship? Por que Deus enviou essa nave espacial? So the answer is given in chapter 1, verse 26. E a resposta nos é dada no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Let them have a dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Now here is a council in heaven. Agora temos uma reunião no céu, Before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. Now God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo They were holding a conference. estavam em uma conferência Now they have laid down their plan. e estabeleceram então o seu plano. So then God said, Então Deus disse: "Let us make man in our image." façamos o homem à nossa You imagem. see, Tá because vendo it's isso? our É image. porque a nossa imagem, Because God is God the Father, God the Son, God the Holy porque Spirit. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito And Santo. according to our likeness. E conforme a nossa semelhança. So that Isso means significa: God will crown us with His glory. Deus vai nos coroar com a sua glória. Not only create us as a man, Não somente nos criou como He homens, wants us to have a crown. Ele quer que tenhamos uma Now, coroa. what crown is Que this? coroa é essa? Now we are made according to His image and His likeness. Nós somos feitos conforme a sua imagem e a sua semelhança. So we are all made of dust, Todos nós somos feitos do pó, just like beasts. como as bestas, os Now, as animais. far as physical is concerned, all made of dust. No que se refere à nossa infraestrutura física, somos feitos do pó. But as far as spirit and soul is concerned, Mas no que se refere ao espírito e alma, we are created according to His image. fomos criados segundo a sua imagem. Now, God is God of wisdom. Para Deus é o Deus de sabedoria. When we were created, Quando fomos criados, we inherit a spark of His wisdom. nós herdamos uma chama da sua sabedoria. So He put His spark of wisdom in us. É como se ele colocasse uma faísca de sabedoria em nós. Then the intellectual or the mind is formed in us. Então, o intelecto ou a mente foi formada em nós. So now you understand why we are created according to God's image. Agora você entende como nós fomos criados de acordo com a imagem de God Deus. is love. Deus é amor. So He just gave us spark of His Então, Ele love. nos deu uma faísquinha do seu amor It become an emotion. e se torna as nossas emoções. Do you understand? Tá entendendo so isso? emotion look like God. Então, as emoções são semelhantes a Deus. And more than that, E mais do que isso, God is God of free will. Deus é o Deus do He livre-arbítrio. said yes, He said no. Ele diz sim, ele diz não. That is glory. Isso é glória. And He also gave us a spark of His E Ele will. também nos deu uma faísquinha da sua vontade. So our will is full. Então, a nossa vontade foi formada dessa maneira. Now, when you put your mind, your soul, your emotion together, Quando você põe junto a mente, emoções e vontade, now that definition of our soul. isso é a definição da nossa alma. Now, in the Bible, our soul, it means ourself. Agora, na Bíblia, nossa alma significa o nosso eu. Our Lord said, Nosso Senhor disse: if anyone who gained the whole world se alguém ganhar todo o mundo, and lose his soul. mas perder a sua Now, alma... that in Matthew. Agora, isso está escrito no livro de Now, Mateus. in Luke, Em Lucas, the same event, a mesma the frase, Lord said, if anyone who gained the whole o world Senhor disse: se alguém ganhar todo o mundo, lose
himself. mas perder a si mesmo, o seu Now you eu. understand Agora from você the está word. entendendo da palavra de Deus? And the soul is our soul. E a alma é a nossa alma. Soul is our self. Então a alma é o nosso eu. Now, how do you know you are yourself? You have a self. Como você sabe que você tem um eu? I think that's what exists. Eu penso, por isso eu existo. So through your mind, Então através da sua mente, you know that you are there. você sabe que você existe. Not only that, Não somente isso. I love, that's why I exist. Eu amo, por isso eu I existo. hate, I exist. Eu odeio, por isso eu existo. Through the experiment, through that experiment, Através desse experimento, you know I exist. você sabe, eu existo. Do you understand? Está entendendo? So that's emotion. E isso são as emoções. And then, how do I know I exist? Então, como eu sei que eu existo? I make a Eu decision. tomo decisões. I make a choice. Eu faço escolhas. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when I make a decision, Quando eu tomo uma decisão, remember we were created according to God's image. lembre-se, fomos criados de acordo com a imagem de Deus. So our soul, Então, a nossa alma, emotion, emoções, our will, nossa vontade, our mind, nossa mente, were all created according to God's image. todos foram criados de acordo com a imagem de Deus. So remember, that's God's will. Então, lembre-se, essa é a vontade de Deus. But then, not that. Then what? Okay, so that's our makeup. Ok, é assim que nós somos feitos. That's our structure. Essa é a nossa estrutura. You see, we are created according to God's image. Fomos criados de acordo com a imagem de Deus. Now, what is our mission? Qual que é a nossa missão? You know, not only we were created, Não somente fomos criados, why we were created. por que fomos There is criados? a mission. Há uma missão. What is the mission? Qual que é a missão? Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Versículo 26, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. You see, Tá vendo? when you see the animal running around, Quando você vê os animais andando por aí, that's army. esse é como um exército. When you see the bird in the air, that's air force. Quando vê as aves voando, é a força aérea. And then when you see the fish in the sea, Quando vê os peixes no mar, so that's navy. é a marinha. Now, what God wants, Adam, what a human being is this. O que Deus deseja de Adão ou do ser humano é o seguinte: Now, we may become the king of the earth. para que nós possamos nos tornar os reis da We may terra. become the chief of commander of the air force, of the army, and also of O navy. comandante em chefe da força aérea, do exército e da marinha. So that's the mission. Essa é a missão. And brothers, sisters, Irmãos e irmãs, and that's why when you study the whole chapter 1, é por isso que quando você estuda todo o capítulo 1 de not only Gênesis, you see the universe being você created. não somente verá o universo sendo criado. Now, our mission is this. Agora, a nossa missão é a seguinte: We're supposed to subdue all this mission, nós devemos all these creatures. dominar sobre todas essas criaturas. So that's the idea. É essa a ideia. Now, Agora, how you are going to be, how this everything will be realized. como isso tudo vai ser realizado? So that's verse 26. Então, versículo 26, Gênesis When you 1. come to the verse 27, Quando chegamos a Gênesis 27, now capítulo God 1, really put into action. Deus vai colocar em ação. So finally, God created man Finalmente, Deus criou o homem, in His image. à sua imagem. When He really act according to His will. Quando ele realmente age de acordo com a sua vontade, Now, no longer our image. não é mais nossa imagem. Yes, it is our image. Sim, é nossa imagem, But among the Godhead, it's only one person who has the image. mas na divindade só uma pessoa tem imagem. That image of the Son. E essa é a imagem do Filho. So in reality, we find that in His image, in the image of God, He created him. Então, na realidade, descobrimos então que Deus criou a sua imagem. Now, him means man. Ele se refere ao homem. But what is man? Mas o que é o homem? Male and female. É homem, é masculino e feminino. So that's why. É por isso que Only man is a whole. somente o homem é um completo. It's like a one circle. É como um círculo. Do you see? Tá vendo? And then female only have a circle.
Então, a parte feminina é só metade do círculo. Men only have a circle. O masculino é só a outra metade do So círculo. that's why when Adam was created, É por isso que quando Adão foi criado, God said it's no good for man to be alone. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. So he need another half. Ele precisa a outra metade. And to form that E circle. para fechar o círculo. But remember, Mas lembre-se, not two half circle will give you one circle. não é 2 meios círculos que vai dar um círculo inteiro. Two circle have to be the same radius. O círculo tem que ter o mesmo raio. So remember, in the beginning, God created man. Então, no começo, Deus criou o homem In the beginning, God already created that circle. e já tinha criado aquele círculo. Now, today, you're alone Agora, hoje, está sozinho, as a man and a woman. como homem, como mulher. When you're grown up, Quando você cresce, now, no matter what, one day you have to agree with God's word. um dia você vai ter que concordar com a palavra de Deus. It's no good for man to be alone. É terrível para o homem ficar sozinho. Why? Por quê? God wants you to look for another half. Deus quer que você procure a tua outra metade, But gente. remember, Agora it's not any lembre-se, half will fit. não é qualquer metadezinha que vai combinar, You will não. find another half almost the same Você radius. tem que encontrar a outra metade que tem o mesmo raio que você. So remember, only two half circle with the same radius will form a circle. Somente 2 meios círculos que têm o mesmo raio vão formar um círculo But inteiro. don't forget, Mas não esqueça, how can you make one? como é que você pode fazer um? Only when the two half circle complement each other. Só quando esses 2 meios círculos completam um ao outro. Do you understand? Tá entendendo? Only when these two complement each other. Somente quando esses dois se completam So in God's mutuamente. family, always male and Então, female. na família de Deus é sempre homem e mulher. You can never have a two male or never two female. Nunca pode ter 2 homens ou 2 mulheres. Yes, two male, you have two half circle. Se tiver 2 homens, tem 2 meios But círculos. only when they complement each other. Mas somente quando eles completam um ao outro, If two female or two male, se é 2 mulheres ou 2 homens, if two semicircle, são 2 semicírculos, they are not facing each other. They are just far from each other. não vai dar certo, vai ficar distante um do outro. So here you can understand the order of God's family. Então aqui você pode entender a ordem da família de Deus. And male and female, He create them. Criou Deus, pois, o homem e a mulher, os criou. And now, that's in reality that's how God created man. Então esse na realidade como Deus criou o homem. So you see, in the will of God, Então na vontade de Deus, Only man. somente o homem, no male, female, não homem nem mulher, because through man God's will be accomplished. porque através do homem a vontade de Deus será But when we realizada. come to the reality, Mas quando você chega na and realidade, when God indeed created man, quando Deus de fato criou o homem, He still make man as a circle, Ele ainda faz o homem como um círculo, but male and female. mas homem e mulher. So that's how God ordained the marriage, ordained the family. É assim que Deus ordenou o casamento, ordenou a família. But now, in reality, Mas agora, na realidade, Verse 28. versículo then 28, God blessed them. e Deus os abençoou. Now God has to bless them. Agora Deus tinha de How abençoá-los. God bless? Como Deus os abençoou? God had to speak to them. Deus tem que falar com eles. Now, my brothers, Agora, irmãos, God blessed us through His word. Deus nos abençoa através da sua palavra. When He opened His word, Quando Ele abre a sua palavra, that's blessing. isso é bênção. How long you do not have the word of God? Quanto tempo não tem tido a palavra de Deus? That will determine how long you did not receive the blessing. Isso vai determinar quanto tempo não terás recebido We a were bênção. created- Fomos criados, Female and male. homem e mulher. But brothers, sisters, Mas, irmãos e irmãs, God actively say, I will bless them. Deus ativamente disse, vou abençoá-los. So said to them, be fruitful and multiply. Então disse para eles, sede fecundos, multiplicai-vos. Do you understand? Está entendendo? And when He blessed, E quando ele abençoou, now has something in detail. agora ele vai falar algum detalhe de algumas He coisas. it's already the will of God. Ele já tem a vontade de Deus. How that will of God can be carried out? Como aquela vontade de Deus pode ser realizada? First, Primeiro, the earth has to be created. a terra foi criada. But now, what is our mission? Mas agora qual é a nossa missão? Now, we were told that we will be the king of the earth. Nos é dito que seremos os reis da terra. How? Como? How we are going to fulfill your mission? Como cumprirás a tua missão? So, through the blessing of God, Então, por meio da bênção de Deus, through the word of God, por meio da palavra de we will know Deus, the detail of the plan. conheceremos os detalhes do plano. Do you see that? Tá vendo So isso? now we come to something very practical. Agora chegamos a uma coisa muito prática. And God said to them, E Deus disse a eles, be
Be fruitful and multiply. Sede fecundos e multiplicai-vos. Do you see that? Tá vendo isso? Only male and female. Somente homem e mulher. Only one circle with two half circle with the same radius and complementary. Somente um círculo com dois meios círculos com o mesmo raio que são And complementares. somehow God's will be done. E de alguma forma a vontade de Deus vai ser Be feita. fruitful and multiply. Sede fecundos, multiplicai-vos. In another word, Em outras palavras, God never satisfied with life only. Deus nunca está satisfeito apenas com a vida. He know if anything is life, Ele sabe se qualquer coisa é vida, definitely that life will have impartation. definitivamente aquela vida vai se multiplicar. And that life will be given to others. E aquela vida será dada a outros. You see that, brothers? Está percebendo For isso, that irmãos? reason, Por isso, you have to fruitful and multiply. tem que ser frutífero e multiplicar. If one single Adam, one single Eve, nothing will happen. Somente um Adão, uma única Eva, nada But aconteceria. single Adam and single Eve is the beginning. Mas um único Adão e uma única Eva é o Now, começo. be fruitful and multiply. Sede fecundos e multiplicai-vos. Only when that happens, Somente quando isso acontece, then God's will be done. então a vontade de Deus será But realizada. now, brothers, Mas agora, irmãos, now, how be fruitful and multiply? como? Sede fecundos e multiplicai-vos. For what purpose? Para qual propósito? There is a purpose in it. Tem um propósito nisso. And we read, fill the earth. E nós lemos, enchei a terra. My brothers, sisters, Meus irmãos e why irmãs, God created heaven and por que earth? Deus criou os céus e a terra? Now, this earth ought to satisfy God's will. Essa terra deveria satisfazer a vontade de So, Deus. what kind of contribution we have? Então, que tipo de contribuição temos So, a nós? family is formed. Então, a nossa família é formada. Now, when a family is formed, Quando a família é formada, thank the Lord. graças ao God Senhor, give the joy to that family. Deus dá alegria àquela família. So, during the honeymoon, Então, durante a lua de mel, you enjoy that você honeymoon. desfruta aquela lua de And mel. even after honeymoon, Mesmo depois da lua de you mel, find that a wonderful joy in the family. encontrará essa maravilhosa alegria na vida Now, familiar. my brothers, Agora, meus do you irmãos, think that God give us family only for enjoyment? agora você crê que Deus nos deu a família só para nos With a desfrutarmos? mission. Não, temos uma missão. So that's why God said, "Be fruitful and É multiply." por isso que Deus disse, sede fecundos e multiplicai. And then you discover children is the gift, a inheritance of God. Então você descobre que os filhos são um dom, uma herança de Deus. Now that's the beginning. Agora esse é o começo. Now when you fruitful and multiply, Quando você é fecundo e multiplica, then immediately you know that what next? imediatamente saberá qual é o próximo passo. What next? What next God want to do? O que é que Deus quer fazer a seguir? Fill the earth. Enchei a terra. Now you see, brothers and Agora os sisters, irmãos estão vendo, that's irmãs? why the human, not only single Adam and a single Eve. Por isso que não basta então o Adão solteiro ou a Eva Now you solteira. have a descendants of the. Agora você tem uma descendência. When they really fill the E earth, quando eles realmente enchem a terra, now you know that God's will be done. agora você sabe a vontade de Deus será Your realizada. family is only a small Sua contribution. família é uma pequena contribuição apenas. But now the whole mankind had to act together Mas agora toda a humanidade tem que agir junta for his wonderful purpose. para o seu maravilhoso propósito. But so far you still do not clear Mas ainda não temos totalmente o quadro claro. why it ought to be like this. Por que tinha que ser assim? And the king of the earth is something very abstract. E o reino da terra é uma coisa muito abstrata. But brothers, sisters, Mas irmãos e in a irmãs, sense, it is very true today. num sentido é muito verdadeiro hoje. All the animals be kept in zoo. Todos os animais estão guardados no zoológico. And you can see that indeed mankind is the king of the earth. De fato, você pode perceber que o homem de fato é o rei da terra. Now we can dominate, we have a dominion over the birds, we have dominion over the fish. Temos domínio sobre os pássaros e sobre os peixes. Everything, even the microscopic world. Tudo, mesmo no mundo microscópico. My brothers and sisters, Meus irmãos e today irmãs, you find that the high tech with high advancement, hoje você vê que a alta tecnologia com grande avanço it all because God will fulfill his é purpose. tudo porque Deus cumprirá o seu propósito. But then we come to one phrase, Mas então chegamos a uma frase: and subdue the earth. e dominai a terra, sujeitai-a. Now you understand Agora você entende why you have to fill the por earth. que você tem que encher a terra. Unless you fill the earth, A menos que você encha a the terra, earth will not be subdued. a terra não será sujeita. Only when the earth is subdued, Somente quando a terra é sujeitada, then we are the king of the earth. então somos
somos reis da terra. So you see, my brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs estão now vendo? something we could not understand. Uma coisa que nós não podíamos entender. Why we have subdued earth? Por que tem que sujeitar a terra? It means this. Significa o seguinte: There's somehow in history, de alguma forma na história, this earth no longer under subjection. essa terra não está mais sob sujeição. Somehow the earth rebelled against De someone. alguma forma a terra rebelou-se contra alguém. So my brothers, Então, meus if irmãos e you take the irmãs, whole book, você pega todo o livro. now we know the story. Agora sabemos a história. How angel, 1/3 of angel rebel against God. Como 1/3 dos anjos rebelou-se contra Deus. And then you find that even the whole earth, at that whole earth also follow that E rebellion. você descobre que a terra também seguiu aquele rebelde. So from that time on, Então, daquele momento em earth diante, became void and formless. a terra se tornou vazia e sem forma. So now we begin to understand the tragedy. Agora você começa a entender a tragédia que Now we ocorreu. begin to understand Agora começamos a entender. Satan, the enemy of God. Satanás, o inimigo de Deus. We never know this story before. Nós não conhecíamos antes essa história. So when mankind was created, Agora, quando a humanidade foi criada, that tragedy already there. aquela tragédia já estava ali. So now we begin to think, Agora você começa a pensar, why God created human por beings? que Deus criou os seres humanos? Now, brothers, Agora, we always irmãos, ask one question. nós sempre fazemos uma pergunta. If God created human beings, Se Deus criou os seres humanos, then why God also create Satan? agora por que Deus também criou Satanás? Remember, God Lembre-se. never created Satan. Deus nunca criou Satanás. God only created angels. Deus somente criou anjos. But angels, after the fall, and become the enemy of Mas God. os anjos, depois da queda, tornaram-se inimigos de Deus. But then people ask, Mas então as pessoas if perguntam, God is creator, se Deus é o Criador, why not just God choke the enemy to death? por que Ele simplesmente não estrangula o inimigo até a morte? So if somehow choke the snake into death, Era fácil, não é só estrangular o inimigo até a morte. it's already done. Estava resolvido o problema? Now, my brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, choke enemy to death estrangular o inimigo até ele morrer is nothing. It's easy for the Lord é fácil demais para o Senhor, because He is a creator. porque Ele é o Criador An angel was created. e o anjo é uma criatura. So for creator try to choke the created to death is nothing. Para o Criador, estrangular o criado até a morte é nada. It's like a battle between adult and a É child. como um adulto brigando com uma criança. Now remember, even the adult can hit the boy Agora, mesmo que o adulto possa bater num menininho and make the boy on the ground. e joga o menininho no chão, Then he say 1, 2, 3. I'm the winner. ele conta 1, 2, 3, ganhei. My brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, beat the boy. bate no You menino, beat your enemy, você bate no teu but you inimigo, don't have glory. mas não tem glória nenhuma You show nisso. forth your strength. Você mostrou a sua You força, show forth your fists, você mostrou o seu punho, but you did not show forth your glory. mas não mostrou a sua glória. So you see, brothers Está and sisters, vendo, irmãos e if irmãs? God tried to choke enemy to Se death, Deus tentar estrangular o inimigo até a morte, all the other angels will say, todos os outros anjos vão dizer o quê? He is God. Ah, ele é Deus. He's like a big adult. Ele é como um adulto. Definitely, He created that one, He can destroy that one. Ele criou aquele ser criado, então pode destruí-lo. All the angels will say, they will witness the power of God. E todos os anjos testemunhariam o poder de Deus, They don't see the glory of God. mas não veriam a glória de Not Deus. even the wisdom of God. E nem tampouco veriam a sabedoria de Deus. So, brother, Então, irmãos, when God was facing the angels, quando Deus estava perante os anjos, the angel definitely know His power. os anjos de fato conheciam o poder de Deus. Every star today are almost like a nuclear explosion. Todas as estrelas que existem hoje é quase como que uma explosão Nuclear nuclear. power. É o poder nuclear. Now, everywhere nuclear power. Por todas as partes, poder nuclear. Angels know know God, know the power of God's creation. Os anjos conhecem o poder da criação de Deus. But angels need to be educated. Mas os anjos precisam ser ensinados. Many things they just do not understand. Muitas coisas os anjos não conseguiam entender. So because of E that, por causa disso, God not only will let angel know His power, Deus não somente vai fazer com que os anjos conheçam o seu God poder. wants angel to know His manifold wisdom. Deus quer que os anjos conheçam a sua multiforme How sabedoria. do we know? Como que nós sabemos Only isso? when we read
in Paul's letters, Somente quando lemos as cartas de Paulo, our eyes are os open. nossos olhos se abrem. Now we understand why in the beginning God created man. Agora nós entendemos por que no princípio Deus criou o He homem. wanted to teach angels a lesson. Ele queria ensinar uma lição aos anjos. They know God's power, Eles conheciam o poder de but they Deus, do not know God's manifold mas system, não wisdom, conheciam a multiforme sabedoria de Deus. and how God will manifest His manifold wisdom. E como Deus vai manifestar essa multiforme sabedoria? So He created man. Então ele criou o homem. That's why in the Bible, É por isso que na Bíblia, now man is lower than angel. o homem está um pouco menor do que os Do you anjos. see that? Vê isso? God has to create another created being, Deus tinha que criar outro ser but criado, that being cannot be bigger than angel. e aquele ser não podia ser maior que os anjos. If it's bigger than angel, Se fosse maior que os anjos, again the adult defeat the boy. ia se repetir a história, como um adulto No batendo no glory. menino. Que glória tem So nisso? now somehow another human being Mas agora, de alguma forma, outro ser Another criado, created being outro ser criado, ought to be created smaller than angel. menor do que os anjos, deveria ser criado. Now, brothers, Agora, irmãos, if this time Dessa vez, God used this created being Deus vai usar esse ser criado to deal with his enemy, para tratar com o seu inimigo, will put the shame to the enemy, para envergonhar o inimigo. and because of that, E por causa disso, now, brothers and sisters, all the angel will say, agora, irmãos e irmãs, todos os anjos vão we dizer: not only see the power of God, nós não somente vemos o poder de Deus, we see the wisdom. nós vemos a sabedoria. Do you see that? Está vendo isso? God used another created Deus being usa outro ser criado to deal with angels. para tratar com os anjos. But now this human being is little angel, little lower than the angel. Mas agora esse ser humano é um pouco menor do que os anjos. So now, brothers, Agora, irmãos, what is God's plan? qual que é o plano de It's Deus? very simple. Muito simples. God desires O this. desejo de Deus é o seguinte: God put Adam in a place called Garden of Eden. Deus colocou Adão num lugar chamado Jardim do Éden. Do you see that? Tá vendo isso? Everything stop if you want to go to fill the whole earth. Se você quer encher toda a terra, Adam and Eve, Adão e Eva, fruitful and multiply. sede fecundos e multiplicai. So finally, you will spread the whole earth. Finalmente encherás toda a terra, espalhará por But toda a terra. how? Mas como? In God's mind, Na mente de Deus there is a beginning. tem isso é um princípio apenas. Everything starts from there. Tudo começa a partir daí. Then you multiply and be fruitful and multiply. Então sede fecundos e multiplicai-vos. Do you understand? Tá entendendo? So now, in reality, Agora, na realidade, God put everything in action. Deus coloca tudo em ação. Now, in the whole planet, Agora, em todo o planeta, God has chosen a place Deus escolheu um lugar called Garden of Eden. chamado Jardim do And Éden. God put created being there. E Deus colocou o ser criado nesse jardim. God created Adam outside of the garden, Deus criou Adão fora do jardim, out of dust. do pó da terra. But after created, Mas depois que foi He criado, put Adam in the garden. ele colocou Adão no jardim. In other words, Em outras palavras, if you want to be fruitful and multiply, se queres ser frutífero e if you multiplicar, want to fulfill God's will, se queres cumprir a vontade de Deus, start from Garden of Eden. começa do jardim do Éden. This is heaven on earth. Isso é o céu na terra. There you will find wonderful fellowship between God and man. Ali encontrarás maravilhosa comunhão entre Deus e o homem. There you will find wonderful supply from heaven. Ali encontrarás maravilhoso suprimento do céu. All the fruits Todas as frutas for your body. para o teu corpo. And then in the middle, Então no meio you have two trees. tens duas árvores. One is the tree of knowledge and good and evil. Uma é a árvore do conhecimento do bem e do mal. When you eat it, Quando você come dessa Your eyes árvore, will open. teus olhos se abrirão and you become e self-conscious. se torna consciente de ti You mesmo know yourself. e conheces a si mesmo. So the fruit of the tree of knowledge and good and evil. Então o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Now it means significa- somehow it will cultivate our soul, de alguma forma vai cultivar a nossa make our alma, soul grow. vai fazer com que a nossa alma So cresça. you have the tree of knowledge and good and evil. Assim temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. As if, I use the word as if, Eu vou usar a palavra como se cater to our soul.
fosse adequada, designada para a nossa alma. Do you understand? Tá entendendo? But then, Mas então, in the middle, you have the tree of knowledge, tree of life. no meio do jardim tens a vida da a árvore da vida. But now the secret is this. Mas qual que é o segredo aqui? Now, when Adam and Eve eat the tree of all the trees, Quando Adão e Eva comessem de todas as árvores, now the body of Adam and Eve and grow. o corpo de Adão e Eva cresceria. But brothers, Mas irmãos, now without eating tree of life, sem comer da árvore da vida, they still multiply. They still can fruitful and multiply. eles ainda podem ser fecundos e multiplicar-se, They still can fill the earth ainda podem encher a terra, by biological production, mas reproduction, seria uma reprodução biológica, but no subduing of the earth. mas não seriam capazes de sujeitar a terra. Never fulfill God's purpose. Nunca cumpririam o propósito de Deus. So everything had to start from heaven on Então earth. tudo tem que começar dos céus e da terra. God's supply is a full supply. A provisão de Deus é uma provisão plena. And then God said to Adam, Então Deus disse para Adão: now only one tree, every tree you can eat, pode comer de todas as árvores que quiser, only one tree mas só uma is forbidden. que está proibida. The day you eat that tree, you shall die. O dia que daquela árvore comeres, morrerás. Now, my brother, Agora, meus it's irmãos, very clear. é muito claro. Don't touch that tree. Não toca nessa árvore. Because if you touch that tree, Porque se tocar naquela árvore, you will lose the tree of life. vai perder a árvore da vida. Yes, your mind, your soul will be awakened. Sim, a tua alma, a tua mente vai se You despertar, will develop your soul vai desenvolver a tua alma, without the guidance of the Holy Spirit. mas sem a orientação do Espírito Santo. And that soul, sooner or later, will side with the enemy. E aquela alma, cedo ou tarde, vai tomar o partido do You'll inimigo. fill the earth Você vai encher a terra, against God. mas contra Deus. Do you see what I mean, brothers? Está vendo o que eu quero dizer, irmãos e So, for irmãs? that reason, Então, por essa razão, now, what is the God's provision? qual que é a provisão de Deus? The tree of life. A árvore da vida. And that life will nourish your spirit. E aquela vida vai alimentar o teu espírito. Make your spirit grow. Vai fazer com que o teu espírito cresça. However, No entanto, in that life that life is the light of man. aquela vida é a luz dos homens. Brother, Irmãos, that tree of life, aquela árvore da vida, that light aquela luz will shed the light. vai lançar luz. Not mechanical light like this. Não uma luz mecânica como essa, It is light of life. mas é a luz da vida. And Jesus said, I am the light of the E world. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Anyone who follow me Qualquer um que me siga will have light of life. terá a luz da vida. That's the true light. Essa é a verdadeira luz. The true light with the true source always from the tree of life. A verdadeira luz que vem da verdadeira fonte, que é sempre a árvore da vida. And light is our knowledge. E a luz é o nosso conhecimento. Knowledge in our souls, in our mind, in our will, and in our emotion. Conhecimento em nossas almas, nossa mente, nossa vontade e So emoções. our soul will be enlightened. Então a nossa alma será iluminada. And our soul light will grow E a nossa vida de alma crescerá under the guidance of the Holy Spirit. sob a condução do Espírito Santo. Do you understand, brother? Os irmãos estão entendendo? This is the way. É dessa forma Now, if you multiply and fruitful and multiply, que vamos ser fecundos e multiplicar. first Primeiro, you're filled with His life. tem que ser cheios dessa You vida. are governed from heaven. Tem que ser governado desde os céus. So you always say yes to the Father. Dirá sempre sim para o Pai You also say no to the e Satan. vai dizer sempre não para Satanás. When you are doing that, Quando estamos fazendo you isso, put shame to the enemy. coloca o inimigo na You are vergonha. standing on the side of God. Está te colocando ao lado de Deus. Brother, sister, Irmãos e irmãs, God receive all e glory. Deus vai receber toda a glória. So your family, if you occupy this part, Se você fizer essa parte, and then this part of territory has been restored, e se a tua família ocupa essa parte do território, essa parte do território será take it restaurada. back. You see? Será tomada de volta do Now, inimigo. if everybody fill the whole earth Agora, se todos encherem toda a terra with the life of Christ com a in him, vida de Cristo dentro de si, with the life of tree of life in him, com a vida da árvore da vida dentro de si, because that life is always put themselves under the feet of God. porque aquela vida sempre se coloca debaixo dos pés de Deus. And then by this way, E então, dessa maneira, God will put all things under our feet. Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Originally, the all things
rebel against God. Originalmente todas as coisas se rebelaram contra Deus. When you subdue the earth, Quando você sujeitar a terra, it means you subdue the birds, the fish, and animals. significa sujeitar os pássaros, os peixes e os animais. Originally, all things rebel against God. Originalmente todas as coisas rebelaram-se contra Deus. Because you subdue the earth, Mas porque você sujeitou a terra, you make them at your feet. você coloca a terra debaixo dos seus What's the pés. secret? Qual que é o segredo? Because you are at the feet of É heaven. porque você está aos pés do céu. You are at the feet of God. Porque você está aos pés de Deus. Because the life of tree of life always dependent on life. Porque a vida da árvore da vida é sempre uma vida Always life of dependente. prostration. Sempre uma vida de prostração. Always the life of worship. É sempre uma vida de estar So, adorando. my brothers, Então, irmãos, while you are doing that, enquanto estivermos fazendo isso, when this life multiply and fruitful and quando multiply, essa vida é fecunda e se multiplica, something happen. algo ocorre. You see that? Tá vendo You isso? subdue the earth, Sujeita a terra, and somehow you put all things under your feet. de alguma forma coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, Since we are at the Lord's feet, uma vez que estamos aos pés do Senhor. so all things under the feet of God again. Todas as coisas de novo estarão debaixo dos pés do Means Senhor. all the territory was gained back, taken back. Significa que todo o território será recuperado de volta. Thank the Lord. Graças ao Senhor. That's how God created heavens and earth. É assim que Deus criou os céus e a terra. By this E way, dessa forma, all the territory will gain back. todo o território será recuperado. Today, the world is lying under the evil one. Hoje o mundo jaz no maligno. Brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, He wants to gain everything back. Deus quer ganhar tudo de So volta. God eternal will. Então a vontade eterna de But Deus. remember, Para lembre-se, How do you begin the God's will? como você começa a vontade de Deus? Start from Garden of Eden. Começa do jardim do Éden. First, you grow there. Primeiro cresce no jardim. You have to fill Garden of Eden the first. Tem que primeiro encher o jardim do Éden. Then gradually, through life expansion, E gradualmente, pela expansão da you vida, will reach the end of the world. alcançaremos o fim do mundo. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e God irmãs, has His way. Deus tem o seu caminho. Always start from center to circumference. Sempre ele começa do centro para o lado de fora da God circunferência. aim at the whole earth. God aim at earth. O objetivo de Deus é toda a terra. But He began with heaven on earth. Mas ele começa com o céu na terra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's the will of God in the beginning. é essa a vontade de Deus no princípio. Unfortunately, Infelizmente, man fall. o homem caiu. Now paradise lost. Agora perdeu-se o paraíso. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, The church is redeemed human race. a igreja é a raça humana redimida. When we are saved, Quando nós fomos salvos, Remember, brothers, lembre-se, irmãos we e are irmãs, human beings. somos seres humanos, but now we receive the tree of life. mas agora recebemos a árvore da vida. We are at the feet of Christ. Agora estamos aos pés de Cristo. The more we are at His feet, Quanto mais estamos a seus pés, the more we will subdue our surroundings. mais sujeitaremos o nosso Many people redor. got saved Muitas pessoas são salvas because of your influence. por causa da tua influência. So gradually, enemy lost his Então, territory. gradualmente, o inimigo perde o seu So território. you see, brothers, Está vendo, irmãos e irmãs? now through the church, Agora, através da through igreja, the redeemed human race, através da raça humana redimida. who are these redeemed human race? Quem são essa raça humana They redimida? accept tree of life, Aqueles que aceitaram a árvore da Christ vida, into their life. Cristo em sua vida. On one hand, Por um lado, that's cross, isso é a cruz. but Jesus died on the tree. Senhor On the tree. O Senhor Jesus morreu no madeiro, That na tree of árvore. life. Aquela árvore da vida. When we accept Christ, the cross of Christ, Quando recebemos a cruz de Cristo and that life enter into e us. aquela vida entra em nós, Thank the Lord. graças ao Senhor, Today we already have a tree of life in us. hoje já temos a árvore da vida em nós. So now, Agora, what God's desire is O desejo de Deus é o seguinte: fruitful and multiply. ser frutífero e That's why we multiplicai-vos. preach gospel. É por isso que nós pregamos o To preach Evangelho. gospel means a fruitful, be more fruitful and multiply. Pregar o Evangelho significa ser frutífero, And multiplicar fill the earth. e encher a terra. Jesus said, Jesus disse: go, ide now brothers and sisters, Agora, irmãos e to irmãs, the end of the earth, aos confins da to terra fill the earth with the gospel. para encher
encher a terra com o evangelho It put to shame to enemy. e vai colocar o inimigo na vergonha. this way, Dessa forma, God's will be done. a vontade de Deus será No wonder realizada. Paul said, Não é de surpreender que Paulo "Through the diz, church." através da igreja, Now, angelic being is able to know the manifold wisdom of God. agora os seres angélicos podem conhecer a multiforme sabedoria de Deus. So through the church, Então, através da you igreja, will see in the beginning how God created heaven, E how veremos- create the man. e veremos como Deus, no princípio, criou os seres So you humanos. know the desire. E assim você sabe o desejo. You know the story. Você conhece a história. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Today we have salvation. Hoje nós temos a Today salvação. we are redeemed people. Hoje somos o povo redimido. We have the paradise regained. Nós ganhamos de volta o paraíso. But brothers, Mas, if you irmãos, study the Bible, Se você estudar a Bíblia, humans fall was a fact. a queda humana é um fato. In chapter 3, No capítulo 13 de we see Gênesis, man's fall. vê a queda do homem. Chapter 6, Capítulo 6, man fall not only into sin, also into the flesh. o homem caiu não apenas no pecado, mas também na carne. Chapter 10, Capítulo 10, and you find man fall into the world. descobrirás que o homem caiu no mundo. Do you see the three movements? Está vendo esses três movimentos? Just like a wonderful music of Beethoven, É como uma sinfonia do Beethoven. sometimes have 4 movements. Às vezes tem 4 movimentos. And now the humans fall have 3 movements. Agora a queda do homem tem 3 movimentos. In the beginning, No começo, fall into sin. caiu no pecado. Then fall into the flesh. Depois caiu na carne. Then fall into the E world. depois caiu no mundo. That's first 11 chapter of Esses Genesis. são os primeiros 11 capítulos do livro de I'm Gênesis. starting from chapter 12. Mas começando a partir do capítulo When 12. this apple is rotten to the core. Quando essa maçã está apodrecida até o interior. So my brothers and sisters, Então, irmãos e what irmãs, God can do, o que Deus pode fazer? and thank the Lord. E graças ao God Senhor, has a new beginning. Deus tem um novo começo. God has called a person called Abraham. Deus chamou uma pessoa chamada Abraão. The God of glory appeared to him. O Deus da glória apareceu a Abraão. That call is a personal call. É um chamamento pessoal. But God has a purpose. Mas Deus tem um propósito. God wants Abraham fruitful and multiply. Deus quer que Abraão seja fecundo e se multiplique. But Abraham has no child. Mas Abraão não tem filhos. How he was able fruitful and multiply? Como poderia Abraão ser frutífero e So you multiplicar-se? see, brothers, Está vendo, when irmãos? God called Abraham, Quando Deus chamou Abraão, it means somehow God was disappointed with the human race of Adam. significa que de alguma forma Deus estava decepcionado com a raça Now, humana if que veio do somehow to Adão. go back to the original, De alguma forma Deus está querendo voltar ao God had to original. do something new. Deus tem que fazer algo He novo. called a person called Abraham. Ele chama uma pessoa chamada Abraão. But brothers and Mas, irmãos e sisters, irmãs, then later from Abraham, mais tarde de Abraão, he should multiply, fruitful and multiply. Abraão deveria ser frutífero e That's multiplicar-se. impossible. Isso é So impossível. that's the story of Genesis. E essa é a história do Gênesis. Abraham no child. Abraão não tinha But filhos. thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Finally, you find the descendant of Abraham like stars or like the sand on the seashore. finalmente descobriremos que a descendência de Abraão é tão numerosa quanto as estrelas ou quanto as areias no mar. So isn't that the same story? Não é a mesma história? Be fruitful and multiply. Sede fecundos e multiplicai-vos. Somehow, in Adamic race, God has lost his will. His will cannot be fulfilled. De alguma forma, a vontade de Deus não pode ser cumprida na raça de Adão. Now God turned to Abraham. Agora Deus se volta para Abraão. From Abraham, A partir de he Abraão, wanted a house. ele quer uma casa. House of Jacob. A casa de Jacó. From the house of Jacob, Da casa de Jacó, be fruitful and multiply. sede frutíferos e O multiplicai-vos. nation of Israel. Toda a nação de Israel. Why nation of Israel? Quem é a nação de They Israel? are chosen people of Porque são o God. povo de Deus escolhido. Why chosen people of Por que é o God? povo de Deus escolhido? 2 missions. Tem 2 missões. One, Uma, God will entrust them with the word. Deus vai confiar a eles a palavra. So that's why Old Testament is in their hand. E é por isso que o Antigo Testamento está na mão deles. Second, Segundo, God will use these unique people Deus vai usar esse povo que é único to bring in Christ. para trazer Cristo. But they had to be the unique people. Mas eles tinham que ser um povo peculiar. They should not have mixed marriage with other people. Eles não poderiam ter casamentos misturados com outros If you povos. do, then it spoils the God's purpose. Se eles o fizessem, ia estragar o propósito de Deus. Through the mixed marriage, Se tivessem casamentos how do you misturados, know that Messiah belonged to the tribe of Judah? como você saberia que o Messias pertence à tribo de Judá? So before the birth of Messiah, Então, antes do nascimento do Messias, God definitely will maintain a special race. Deus de fato ia manter uma raça especial. One day, Um Christ dia, will be born in Bethlehem. Cristo nasceria em Belém.
So you see, my brothers? Tá vendo, irmãos? So for that reason, Por essa razão, Abraham had to give the birth to Isaac. Abraão teve de dar nascimento a Isaac. And finally, Christ be born in Bethlehem. Finalmente, Cristo deveria nascer em Belém. Be fruitful and multiply. Sede fecundos e multiplicai-vos. Why? Por quê? When Christ coming, Quando Cristo viesse, that's the tree of life. essa seria a árvore da vida. And there you know, not only being fruitful and multiply, Então saberias que não somente ser frutífero e you are able multiplicar, to subdue the earth. serás capaz de dominar a terra. So, my brothers, Então, meus irmãos, from a person, de uma pessoa, then your house of Jacob, então a casa de Jacó, then nation of Israel. então a nação de Israel. And God prepared the salvation. E Deus preparou a salvação. But Abraham has to wait for another 2,000 years. Mas Abraão deveria esperar outros 2.000 anos. One day, Um dia, Jesus should be born in Bethlehem. Jesus nasceria em Belém. So now you understand. Agora você entende. Through Abraham, Através de Abraão, the whole world will be blessed. todo o mundo será abençoado. Through the salvation, Através da salvação, through the cross, através da cruz, through the manger of Christ. através da manjedoura de My Cristo. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is very clear é muito claro. that's the hope, the only salvation of mankind. Essa é a única salvação da humanidade. So that's dawn of the world redemption. The Isso dawn. é o alvorecer da redenção do mundo. So my brothers and sisters, Agora, irmãos e you see irmãs, that estão point? vendo esse ponto? When you read the Genesis, Quando você lê o livro de from Gênesis, chapter 12 all the way to 50, do capítulo 12, todo o caminho até chegar ao capítulo What do you 50, have? o que nós temos? the dawn of world redemption. O alvorecer da redenção do mundo. But you have to wait for another 2,000 Mas years, tem que right? esperar outros 2.000 anos, não é verdade? Thank the Lord. Mas graças ao Senhor, So on one hand, por um lado, God used Abraham, Isaac, and Jacob, even Joseph, Deus usou Abraão, Isaac, Jacó e até mesmo José for them to live a life. para que eles vivessem tal vida And this life will become serve a type of a Christian life. que se tornasse um tipo da vida cristã. If Abraham lived by faith, Se Abraão viveu pela fé, we also have to live by faith. nós também temos de viver pela fé. So from chapter 12 to chapter 50, that's the typology, that's the type of Christian life. Então, do capítulo 12 até o capítulo 50, temos um tipo, na tipologia da vida God cristã. is God of Abraham, Isaac, and Jacob. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. It is wonderful. E é maravilhoso. Wonderful type. Um tipo maravilhoso. At the same time, Ao mesmo tempo, God's still writing history. Deus está escrevendo a história. God had to wait for 2,000 years before Jesus was born in Bethlehem. Deus teve de esperar por 2.000 anos antes que Jesus nascesse em But during Belém. that 2,000 Mas years, durante aqueles 2.000 anos, a nation should be born uma nação deveria nascer among all the nations. entre todas as nações. That nation is called Nation of Israel. Aquela nação se chama Nação de Israel. So how do we interpret the history of Nation of E Israel? como podemos interpretar a história da Nação de Israel? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for that reason, por essa razão, you have to read all the rest book of the Bible. temos que ler todos os demais livros da Bíblia. But interesting thing is this. Mas a coisa interessante é a seguinte: When God has chosen Abraham, quando Deus escolheu Abraão, he always have his original will in mind. ele sempre tinha em mente a sua vontade original. He always assumed if a human never fall, Ele sempre assume que se os seres humanos não houvessem caído, there must have some standard. deveria haver um padrão. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, now using that part of history, usando então essa parte da história, God wants to use Israel to teach all the nations. Deus quer usar Israel para ensinar todas as nações. Even you worship idols, Mesmo aqueles que adoravam ídolos, there is only one God. há somente um Deus. Even you reject God, Mesmo que eles rejeitassem even you Deus, become lawless, mesmo se tornassem sem lei, God maintain His dignity. Deus mantém a sua dignidade. God maintain His standard. Deus mantém o seu padrão. God is God of moral, Deus é um Deus de moral. and because of E that, por causa disso, and through people of Israel, por meio do povo de Israel, God manifests Himself Deus manifesta a si through mesmo the law, através da lei which represents His moral que standard. representa o seu padrão moral. So you see, my brothers and Então, irmãos e sisters, irmãs, estão vendo? during that 2,000 years Durante aqueles 2.000 anos, before Christ was born, antes que Cristo houvesse nascido, God used people of Israel as the kid of education. Deus usou o povo de Israel como um instrumento para a educação. He used
Israel as a servant usou Israel como um to servo open the life of the people, para abrir a vida das pessoas give the light to the Gentiles. e dar luz aos gentios. So you understand? Então, agora estão entendendo? So that's God's desire. É esse o desejo de Deus. So Israel always try to represent the original standard Então, of God. Israel sempre tenta representar o padrão original de Deus. God wants testimony. Deus deseja um testemunho. Through the testimony of Israel, E pelo testemunho de Israel, you know eventually what God wants. saberás o que Deus quer no final. Today, if you talk about testimony in the church, Hoje, quando falamos do testemunho na igreja, there is a standard. existe um padrão. Look at history of Israel, Olha para a história de Israel and you know God's heart. e conhecerás o coração de Deus. So, brothers, Então, irmãos, now when you study the Old Testament, Agora, quando estudamos o Antigo Testamento, your eyes should be open. nossos olhos deveriam ser abertos. Now God has chosen Abraham Agora, Deus escolheu Abraão in the place of Adam. no lugar de Adão. God has expectation with Abraham. Deus tem uma expectativa com Abraão. He becomes father of all nations. Abraão se torna o pai de todas as nações. Just like in the beginning, Adam was the father of all nations. Assim como no princípio Adão era o pai de todas as But Adam nações. has failed. Mas Adão falhou. Hopefully, Israelites will fulfill God's Nós purpose. esperamos que os israelitas fossem cumprir o propósito de Deus. Do you understand? Vocês não estão entendendo? So for that reason, E por essa it's razão, very simple. é muito simples. Abraham Abraão represents Adam. representa Adão. People of Israel O povo de Israel will represent the human race. representa a raça humana. If we never fall, Se nunca houvéssemos falhado, brothers and sisters, irmãos e irmãs, the history of people of Israel a história do povo de Israel should be the history of mankind, deveria ser a história da humanidade, always in the positive way. sempre no aspecto positivo. So remember, Então lembre-se, Abraham Abraão take the place of Adam. toma o lugar do Adão, People of Israel o povo de Israel take the place of human race. toma o lugar da raça humana And the e promised land, a terra prometida de or Deus, land God promised to Abraham, ou a terra que Deus prometeu a take the Abraão, place of the whole earth. toma o lugar de toda a terra. Do you understand? Está In the entendendo? beginning, No começo, God said to Adam, Deus disse a Adão, make fruitful and multiply, sede fecundos e multiplicai-vos, to fill the whole earth. e enchei toda a The terra. same word God said to Abraham. Mesma palavra Deus disse a Your Abraão. descendant will be like the stars or like a dust in the seashore. A tua descendência será como as estrelas no céu ou como a areia da praia do mar. In another word, Em outras palavras, you ought to fill the whole earth. vocês devem encher toda a terra. Now, my brothers, Agora, meus irmãos e irmãs, that's why é in porque the time of Joshua, no tempo de Josué, now you see the numbers of descendants of Abraham, nós vemos o número de descendentes de Abraão like sea of shore. era como a areia da praia do mar. In the beginning, it was kept in Egypt, No princípio, eles foram mantidos no Egito, in the Nile Delta. no delta do rio Nilo, Wonderful supply. receberam maravilhosa So provisão. fertile the place. Tão fértil era aquele lugar. And they grow and grow. E eles cresceram e cresceram. And they really have so many people. E de fato se tornaram um povo tão Now numeroso. God said, it's time to enter the E land. agora Deus disse, é o momento de sair da terra. Why? With the Adamic grace Porque com a graça de Adão, to fill the earth. com a raça de Adão encher a terra, But the commandment to the people of Israel. mas o mandamento para o povo de Israel, Now you are just like you are just like sand on the seashore. vocês são como areia na praia do mar, Fill the land. enchei a terra, Possess the land. possuí a terra. Every soil of your foot. Aonde quer que a planta do teu pé for colocada, When you set your foot, soil on your foot on the land, quando colocares a planta do teu pé sobre aquela terra, and you will possess it. tu vais possuí-la. God will give it to you, Deus te dará. brothers and sisters. Irmãos e irmãs, The land of Canaan was in the hand of enemy. a terra de Canaã estava nas mãos do inimigo. And this land was under their soul. E esta terra agora está debaixo da planta dos pés deles. Their feet was upon the land of Canaan. Seus pés estavam sobre a terra de Canaã. Now the promise. Agora vem a promessa seguinte. While you enter into the land, Por que entrar na terra? they are supposed to fulfill. Adam never fulfilled. Eles deveriam realizar algo que Adão nunca realizou. Possess the land. Eles deveriam possuir a terra. In another Em word, outras palavras, fruitful and multiply.
ser fecundo e multiplicar, fill the earth, encher a terra and subdue it. e sujeitar-a. But unfortunately, the earth has been polluted by sin. Mas infelizmente a terra foi manchada pela poluição do pecado. Now, by God's purpose, Agora, pelo propósito de He has Deus, chosen a land, Ele escolheu uma a terra, promised land. uma terra prometida. Now, brothers, Agora, irmãos, the mission of people of Israel a missão do povo de Israel is to fill, to possess the land é encher, é possuir a terra. by this way. E dessa forma, When they really possess the land, quando eles realmente possuírem a terra, and then you know what happened. então você sabe o que aconteceu. God's will be fulfilled. A vontade de Deus será cumprida. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, But interesting thing is uma this: coisa interessante é o seguinte: God had to some place to begin His whole work, right? Deus tem que começar toda a sua obra de The algum same lugar. thing with the people of Israel. A mesma coisa ocorre com o povo de Israel. Within the land, Dentro daquela terra, remember, Lembre-se. God called Abraham second time. Deus chamou Abraão uma segunda vez. The first time, A primeira vez go to an unknown land. era para ir para uma terra que ele não conhecia. Second time, Na segunda vez, Abraham, Abraão, God wanted him to go to an unknown hill. Deus desejava que ele fosse para uma montanha desconhecida. That's Mount Moriah. E esse é o Monte Moriá. That's Jerusalem. E esse é Jerusalém. My brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, Jerusalem is heaven on earth. Jerusalém é o céu na terra. Jerusalem is where God began His work. Jerusalém é onde Deus inicia a sua obra. Jerusalem has the presence of God in the temple. Jerusalém é tem a presença de Deus no templo. Has the throne of David, which represents the throne of Christ. Tem o trono de Davi, que representa o trono de Cristo. That's heaven on earth. E isso é céu na terra. If you have to grow from there. Se você tem que crescer, cresce a partir daí. If you something from there, Se você faz alguma coisa a partir and if daí, you are from there, e se está dali, not only expand your life, não somente vai expandir a sua vida, reach outside of the garden, mas vai alcançar o lado de fora do at jardim. the same time. E ao mesmo tempo, Remember, lembre-se, In the Garden of Eden, no jardim do Éden, you have gold, tem ouro, you have pearl, tem pérolas, you have precious stones. tem pedras That's preciosas. all you can find in the garden. Tudo se pode achar no jardim, But don't forget, mas não se these esqueça. are the material Esses são os materiais for the new Jerusalem. para a nova Jerusalém. Now you understand. Agora você vai The entender. Garden of Eden, O two-dimensional. jardim do Éden é bidimensional, In God's mind, it's three-dimensional. mas a mente de Deus é What He tridimensional. wants is Jerusalem. O que Deus quer é Jerusalém. When going up, that's Quando Jerusalem. você sobe, aí tem Jerusalém. But before that, Mas antes disso, mankind already fall. a humanidade já tinha caído. You see, Tá they vendo? already been captured. Já tinham sido They capturados took the tree of knowledge and good and porque evil. comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, now remember, agora God lembre-se, had to do His work. Deus tem que fazer a sua The same obra. thing. A mesma He coisa. start from center. Ele começa do centro. That's why. E é por isso Abraham que has two callings. Abraão tem dois The chamamentos. first O calling primeiro chamamento to the unknown land, para uma terra desconhecida, which is the promised land, que é a terra prometida, which is supposed to take the place of the whole earth. que deveria tomar o lugar de toda a terra. By this way, E dessa forma, Abraham was able to fulfill God's will. Abraão seria capaz de cumprir a vontade de Deus. So thank them. Então, graças ao Senhor. Now you understand. Agora você entende. The river of Jordan River O Rio Jordão take the place of the four rivers in the garden. toma o lugar daqueles 4 rios lá no You see jardim. the one-to-one Você correspondence está vendo a there. correspondência 1 a 1 aqui? Now, during the 2,000 years of history, Agora, durante os 2000 anos de história, God wants to teach the whole world Deus quer ensinar todo mundo the eternal will of a God. vontade eterna de Deus. If man never fell. E que o homem nunca tivesse caído. So, by the brother sister, Irmãos e in irmãs, this light, a essa luz, we are able to understand the book of Joshua. nós podemos entender o livro de You Josué. understand? Está entendendo? Now, it's a very important thing. Agora, uma coisa muito importante You see the aqui. continuation. Agora, ver a You continuação. see the continuation of God's will. Ver a continuação da vontade de Deus. This really happened to Israel. Isso realmente aconteceu com Israel. But again, unfortunately, Israel also fell. Mas outra vez, infelizmente, Israel também falhou. God gave that kingdom of God to the people who can bear the fruit. Deus deu aquele reino de Deus a um povo que poderia frutificar. That's the church today. Essa é a igreja de hoje em dia. So, my brothers and sisters, Irmãos e do irmãs, you understand? irmãos estão entendendo? Today, through the church, Hoje, através da igreja, the manifold wisdom will be declared. a multiforme sabedoria de Deus será declarada. Today, with the church, Hoje, com a igreja, same commandment: o mesmo mandamento: be fruitful and multiply. ser frutífero e The multiplicai. more you preach the Quanto gospel, mais você pregar o the evangelho, more God will gain back His territory. mais Deus vai ganhar de volta o seu território. And many people will turn from idols to E God. muitas pessoas se voltarão dos ídolos para Deus. With the life of Christ in us. Com a vida de Cristo em nós. Remember, Lembre-se, on the one hand, por um lado,
preach the gospel to the end of the earth. Prega o evangelho até os confins da terra. On the other hand, Por outro lado, we are being built up estamos sendo by the edificados precious stones, como pedras By the preciosas, gold, como ouro, by the pearl. como pérolas. That's how church being built up. E é assim que a igreja é It's edificada. mini New Jerusalem on earth. É uma mini Nova Jerusalém na terra. That the church of Christ. Isso é a igreja de Cristo. So my brothers Então, meus irmãos e irmãs, for that reason, por essa razão, not only be multiplied, não somente multiplicai-vos, now you set your soil on. You should enter into the Canaan. você deveria colocar a planta dos pés em Canaã, entrar na Not terra. only fruitful and multiply. Não somente ser frutífero e You multiplicai-vos, have set your sole of your foot upon the soil. devemos colocar a planta dos nossos pés sobre o It's solo. all yours. Isso é toda sua essa And terra. then Então, the whole universe will be at the feet of the church. todo o universo estará aos pés da igreja. When the church is at the feet of Christ. Quando a igreja está aos pés de Cristo, And finally, e finalmente, God has His will done. Deus terá a sua vontade realizada. So, brothers, Então, irmãos, that planet, esse planeta, that spaceship, aquela nave espacial, is ugly, will take you there. é feia, mas te leva lá. But God is still doing that work. Mas Deus ainda está fazendo essa obra. So, with that in mind, Então, com isso em mente, we are ready to enter into the book of Joshua. estamos prontos para começar a estudar o livro de Josué. Sorry, we have take 10 minutes more. Peço perdão aos irmãos que tomamos 10 minutos All a right, mais. let's have prayer before. Vamos ter uma palavra de oração antes de terminar. Amado Senhor, te damos graças pela Tua palavra e pelo Teu propósito. Segue falando ao nosso coração pela Tua palavra. No nome do nosso amado Senhor Jesus. Amen. Até que toda a Sua vontade seja realizada Amen. na nossa vida e no universo. Amen. Amém. Amen.